Meus amados irmãos, eu vos convido a abrirem as suas Bíblias no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, palavra do Senhor. Como nós já comunicamos por e-mail e no Facebook e divulgamos para os irmãos, nós estaremos dando início hoje a uma nova série de mensagens expositivas aqui na igreja. Já há algum tempo que os irmãos vêm clamando, vêm pedindo por isso, para que a gente pudesse pregar uma sequência no domingo à noite, e não tão avulso como nós viemos pregando. E orando, Deus colocou no meu coração que nós pudéssemos estar meditando sobre os 10 mandamentos. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos pela manhã, e no domingo à noite nós estaremos considerando os 10 mandamentos da lei de Deus. Porém, nós não temos condições de meditar nos 10 mandamentos se nós não compreendermos o seu contexto histórico. E o contexto histórico dos 10 mandamentos se encontra em Êxodo capítulo 19. Então, gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 19. Êxodo 19. Vamos fazer a leitura de todo o capítulo. Mas a nossa exposição nessa noite vai centralizar-se nos versículos 1 ao 8. Nós vamos pregar pelo menos 3 ou 4 mensagens nesse capítulo 19, nos preparando para o capítulo 20, que é onde temos a exposição de fato dos 10 mandamentos. Então, Êxodo capítulo 19, abra a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta. Se tiver alguém do seu lado sem Bíblia, compartilhe a sua Bíblia com essa pessoa. Não converse, por favor. Se você está com o celular, use o celular para ler a Bíblia. Não use o celular para o Facebook, nem para responder mensagem, nem passar mensagem. Use, se a Bíblia estiver no celular, não tem problema. O importante é a palavra. Não é se está num livro, ou no tablet, ou no celular. O importante é a palavra. Então, pode usar o celular, mas para ler a Bíblia. No Facebook, não. Em nome de Jesus. Se você tem tanta necessidade de estar no Facebook, não tem problema. Você pode ir para casa e usar o Facebook a noite toda. Mas nós estamos aqui na presença do Senhor, Deus Todo-Poderoso, e nós devemos ter toda a reverência e todo o temor a Ele. Nós vamos aprender isso aqui hoje à noite, nesse texto. E em nome de Jesus, eu quero deixar aqui essa recomendação. Êxodo capítulo 19, a palavra do Senhor diz assim: No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, ao primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado.
Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou frechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cume do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte, e Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo, que não traspasse o termo até ao Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagram. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que não os firas. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio de poder estar diante da igreja para ministrar a tua palavra. Ó Deus, é com temor e tremor que nós estamos na tua presença essa noite. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós precisamos, necessitamos da sua voz, porque só a sua voz produz mudança na nossa vida. Fala ao nosso coração, meu Pai, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu tenho certeza que você está acostumado a ver grandes ajuntamentos e esplendorosas cerimônias solenes. Nós estamos acostumados. Quer cerimônias religiosas, cíveis,
e até mesmo esportiva. Nós vamos ver agora a abertura da Copa do Mundo e você vai ver que tem um cerimonial, que tem todo um arrumado para que essa abertura seja a coisa mais linda do mundo, a Copa das Copas. É interessante que os cerimoniais, a cada dia, eles nos surpreendem com festas das mais bonitas, muitas luzes, muitas cores, muita música, muito brilho. Mas eu tenho certeza, e após a leitura do texto, acredito que você também tem essa certeza, que nunca houve, nem haverá, um ajuntamento de uma forma tão gloriosa, esplendorosa como esse aqui. Êxodo capítulo 19 é um texto que, quando você lê com reflexão, com meditação, você é tocado. Eu li esse texto essa semana várias vezes. Na verdade, eu ia pregar apenas um sermão nesse texto. Mas quanto mais eu leio, mais eu vejo coisas, princípios, mandamentos, revelações da glória desse Deus que nós adoramos. Esse texto, meus irmãos, chama a nossa atenção para um ajuntamento solene. Deus havia cumprido a sua promessa que tinha dado a Moisés lá no capítulo 3 do livro do Êxodo. Lá na altura do versículo 11 e 12, o Senhor diz que iria tirar o povo do Egito e que Moisés traria esse povo para o deserto e que esse povo estaria num ajuntamento solene, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor. E Deus está cumprindo a promessa. Deus tira o povo. Deus agora está juntando o povo. Deus agora está convocando Moisés, os anciãos, os sacerdotes, os líderes daquelas famílias, o povo de Israel a uma, para se chegarem a ele no sopé daquele monte, que ele vai falar audivelmente com eles. Que coisa maravilhosa. Que coisa linda. E diz o texto que esse ajuntamento aqui foi um ajuntamento tão glorioso que houve a necessidade de um cerimonial, de uma preparação. Era preciso preparar o povo, preparar as vestes, preparar o ambiente. Era preciso conscientizar o povo da grandeza, da sublimidade daquilo que iria acontecer. E que coisa tremenda que quando Deus desce sobre este monte, diz o texto que este monte tremia. Diz o texto que o povo de Israel começou a tremer na presença de Deus. A voz de Deus era como um trovão. Havia um som de uma buzina que crescia a cada momento diante daquele povo. Trombetas tocavam. Aquele povo fica extasiado diante daquela glória bendita, maravilhosa do Deus Todo-Poderoso. A Shekinah de Deus está tomando conta daquele templo. Agora é um templo. Aquele monte, o monte mais alto daquela região, está sendo usado por Deus como templo e como púlpito para falar ao seu povo. Diante de Deus, a criação treme, os homens tremem, os animais tremem, todos nós devemos tremer. Todos nós. Essa cerimônia tem um propósito. E qual é o propósito? Deus está tirando aquele povo do Egito de um período de escravidão. E Deus está trazendo aquele povo rude,
escravos, sem leis, sem direção, como diz no sertão, sem ele nem beira. E Deus, nesta solenidade, neste ajuntamento, Deus vai passar para esse povo as suas leis. Deus vai fazer com esse povo uma aliança, um concerto. O propósito de Deus é formar uma nação cujo governo é um governo teocrático, onde Deus é o soberano, é o rei, é o senhor, é o presidente supremo e absoluto sobre esta nação. Não os homens, não os líderes, não Moisés, não os pastores, mas o rei supremo daquela nação, a partir desse encontro no deserto, a partir desse momento, desse ajuntamento sublime, seria o Deus Todo-Poderoso. O propósito de Deus era que aquela nação fosse uma nação teocrática, governada por Deus. Que Deus exerce o poder absoluto sobre ela. Mas eu vejo aqui, meus irmãos, e é esse o tema que eu quero tratar com você nessa noite. Eu vejo aqui, nesse ajuntamento solene, na presença de Deus, eu vejo alguns princípios que devem reger um ajuntamento solene na presença de Deus. É claro que o texto é um texto histórico, único. É um evento que aconteceu com Israel e que é irrepetível. Não adianta nós ficarmos aqui querendo que aconteça isso aqui de novo. Porque não vai ter buzina aqui, não vai ter mais trombeta tocando, não vai ter um monte tremendo. Mas esse texto, apesar de ser histórico e de estar chamando a nossa atenção para uma realidade histórica lá do passado, esse texto tem princípios absolutos que devem reger qualquer ajuntamento solene na presença de Deus. Nós estamos em um ajuntamento solene na presença de Deus. Nós estamos em um culto. Quando nós saímos das nossas casas e viemos até aqui, nós viemos com esse propósito de nos ajuntarmos na presença do Senhor, para cultuarmos ao Senhor, para adorarmos ao Senhor. Então a pergunta que deve ser respondida nessa noite é: quais são os princípios que devem reger aquilo que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Aquilo que os cristãos estão fazendo no mundo inteiro nesse momento. Aquilo que nós fazemos na quarta-feira, na sexta-feira, ou em qualquer circunstância da vida, quando nós nos juntamos para cultuar a Deus. Do versículo 1 ao versículo 8, nós vemos 3 princípios. E nas outras mensagens, com a graça de Deus, eu falarei de mais alguns. Olhe na sua Bíblia, versículo 1 ao 8, e vamos tirar aqui 3 princípios para um ajuntamento solene na presença de Deus. No 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles
todas estas palavras que o Senhor Deus lhes havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Princípios que devem reger um ajuntamento solene na presença de Deus. Primeiro princípio é o princípio da mediação. O princípio da mediação. Você vai notar, nestes versículos que acabamos de ler, em todo o capítulo 19, você vai notar no livro do Êxodo, até o livro de Números, lá no 10:10, porque essa reunião, esse ajuntamento aqui, no pé do Monte Sinai, vai durar 11 meses. Eles chegaram ali, e lá em Números 10:10 vai mostrar que isso durou 11 meses. O que é interessante é que Deus havia constituído Moisés como mediador entre ele e o povo. Diz o texto aqui em vários momentos: subiu Moisés à presença do Senhor. O Senhor falou com Moisés e Moisés desce e fala com o povo. Moisés traz a resposta do povo para Deus. Mais uma vez, Moisés desce e traz as palavras de Deus para o povo. Moisés está sendo constituído como um mediador entre Deus e o povo. Na verdade, o Senhor havia constituído Moisés como a sua boca, para falar a sua palavra para o povo. Isto aqui, meus irmãos, é muito importante meditarmos. Este é um princípio eterno, absoluto. Jamais poderá existir um ajuntamento solene na presença de Deus sem a figura de um mediador. O homem, eu e você, enquanto pecadores, miseráveis, carentes da graça de Deus, jamais teríamos condições de adentrar a presença do Deus Todo-Poderoso. Nós jamais teríamos condições de abrir a nossa boca em louvores a Deus. Nós jamais teríamos condições de abrir a Escritura, a palavra santa do Deus vivo, e ministrarmos essa palavra com a nossa própria força, ou com uma ligação direta com Deus. É preciso um mediador. É preciso alguém que esteja no meio. É preciso alguém constituído pelo próprio Deus para fazer essa ponte entre Deus e o homem. Esse Deus santo, justo, bom, todo-poderoso, esse Deus que a sua glória, a Shekinah, essa glória grandiosa de Deus, quando toma conta do ambiente, ela causa temor, tremor. Ela pode causar até morte. Então é necessário a figura de um mediador. Moisés é esse mediador, constituído por Deus, estabelecido por Deus, para trazer as causas do povo a Deus e para trazer a palavra de Deus ao povo, mas que esse povo não pode ir diretamente a Deus sem essa figura do mediador. Na verdade, quando nós olhamos o texto com carinho, nós vemos que Moisés está reunindo em si aqui, pela graça de Deus, pelo menos 3 características. Ele é o líder de Israel, aquele que Deus levantou para tirar aquela nação do Egito. Ele está exercendo essa função de líder e mediador entre Deus e o povo. Mas o texto deixa claro para nós, meus irmãos, aqui que Moisés, nesse momento, ele está exercendo a função de um sacerdote. Ele está apresentando esse povo a Deus. Essa era a função do sacerdote. O sacerdote levava as causas do povo à presença de Deus. Mas não só isso. Moisés está reunindo em si
a função não só de sacerdote, mas de profeta, porque ele traz a palavra de Deus para o povo. Essa era a função do profeta. O profeta ouvia a palavra de Deus e transmitia a palavra de Deus ao povo. O profeta, ele tinha a tarefa de ministrar a palavra ao povo. O sacerdote, de apresentar o povo diante de Deus. A pergunta é: nós estamos em um ajuntamento solene. Nós estamos na presença de Deus. A pergunta é: quem ou quais são os nossos mediadores? Essa é a pergunta. O catolicismo romano tem os seus santos, sejam do passado ou do presente, que são mediadores. O catolicismo romano tem na figura do Papa um mediador. Ele é o sumo pontífice. Ele é uma ponte entre nós e Deus. Na teologia católica apostólica romana, ninguém pode ser salvo se não for através do magistério da igreja, dos papas, dos cardeais, porque eles são essa ponte diante de Deus. A igreja tem o monopólio da salvação. E se o homem quer ser salvo, ele tem que estar na igreja católica apostólica romana. E eles vão citar, por exemplo, Agostinho. Agostinho dizia que não há salvação fora da igreja. Mas quando Agostinho diz não há salvação fora da igreja, o contexto de Agostinho é a igreja de Cristo e não uma instituição humana. O homem não é salvo porque está na igreja católica ou na igreja evangélica. Ele é salvo porque ele está fazendo parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é única, invisível, triunfante, que só Ele sabe, só Ele conhece, que nunca diminui. A igreja de Cristo, ela sempre aumenta em número. A igreja, enquanto instituição, ela pode diminuir até fechar as portas, mas a igreja de Cristo, ela prevalece e não há portas do inferno que fique diante dela. Mas cá entre nós, meus irmãos, a religião popular, e sendo bem franco, algumas das nossas igrejas evangélicas já elegeu ou elegeram alguns mediadores, líderes, que a oração dele é mais forte, que parece que ele tem mais intimidade com Deus, está mais próximo de Deus. Alguns se declaram até como sacerdotes, quando não existe mais sacerdote hoje. Eu não sou um sacerdote, até porque você nunca me viu aqui sacrificando animais aqui na frente. Você nunca viu aqui um altar para sacrifício de animais. Alguns até dizendo, eu sou profeta. E nós não temos mais profetas hoje, porque os profetas recebiam a mensagem diretamente de Deus e transmitia essa mensagem de Deus para o povo. Nós não temos mais profetas hoje. Nós temos a palavra de Deus revelada, e quando nós queremos ouvir a voz de Deus, nós precisamos ir à palavra, ou então de um pastor que exponha a palavra para nós. Mas ele não é um profeta que está tendo uma revelação direta de Deus e falando para o povo. E nós vemos cada absurdo hoje, meus irmãos. Quando pessoas entram em transe, mudam a voz e começam a falar como se fosse o próprio Deus. E aí, quando o cara faz isso, produz um temor na igreja, porque Deus está falando. Na hora da leitura, da oração, dos cânticos, o camarada está conversando, está no Facebook, está isso, está aquilo outro, um profeta se levanta e diz, povo meu. Aí o povo já começa a tremer. E meus irmãos, se isso estiver acontecendo, ou se você estiver vendo isso em algum lugar, tenha cuidado, porque nem na Bíblia nós vemos isso, nem na Bíblia.
Nem na Bíblia nós vemos um profeta se levantando como que tivesse encarnado o ser de Deus. Nós não vemos isso na Bíblia. Nós vemos o profeta recebendo a palavra e transmitindo a palavra, mas não em transe, nem tampouco falando como se fosse o próprio Deus falando para o povo. Isso não é bíblico. Moisés está fazendo isso como um profeta, um sacerdote e um mediador. E nós devemos ter cuidado para não elegermos mediadores que a palavra de Deus não elege. Sabe o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 2,5? Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Ah, não é o Papa? Não é o pastor Diogo? Não é o bispo fulano? Não é o profeta da comunidade tal? Não. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Aquele que é Deus e que encarnou-se, que morreu na cruz do Calvário, ele sim é o sumo pontífice. Ele sim é a ponte, é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, não um caminho. Ele disse, eu sou o caminho para Deus. Meus irmãos, esse princípio bíblico é inegociável. Nós podemos negociar vestes, nós podemos negociar a estrutura de templo, nós podemos negociar dia de culto, nós podemos negociar liturgia, a ordem da liturgia, nós podemos negociar uma série de coisas, mas esse princípio aqui, de que a igreja só pode reunir-se no ajuntamento solene, se for com um mediador estabelecido criteriosamente pelo Pai, ele não pode ser negociado. Portanto, qualquer cerimônia, seja aqui na igreja, seja na comunidade que você frequenta, seja onde for, que tiver início e não for no nome de Jesus, que continuar e não for no nome de Jesus, que terminar e não for no nome de Jesus, pode ter usado o nome de quem quer que seja, da pessoa mais santa, do pastor mais consagrado, do Papa A, B ou C, é anátema, é amaldiçoado, é um ajuntamento maligno. É um ajuntamento maligno. Isso me deixa surpreso. Porque muitas vezes nós vemos os ajuntamentos e por causa do brilho, da música, da pregação, nós achamos que Deus está aprovando. Quando na maioria das vezes é um ajuntamento amaldiçoado. Porque o mediador não é o Senhor Jesus Cristo. Às vezes não tem nem a figura do mediador. Tem gente aí com tanta intimidade com Deus que já vai direto à presença de Deus, não precisa nem de Jesus. O cara é apóstolo, é profeta, é sacerdote. Ele fala com Deus que parece que ele está falando com um boy, com um colega, um amigo da esquina, do trabalho. E é preciso a gente ter cuidado. Segundo princípio, meus irmãos, olha aí para a Bíblia. Versículo 3 ao 6. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Primeiro princípio para um ajuntamento solene é o princípio da mediação. É necessário um mediador. Deus havia constituído Moisés para a nação de Israel, e nós temos hoje a pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Mas o segundo princípio é um princípio que deve mexer com você e comigo. É o princípio da gratidão. Deus convoca Moisés para subir aquele monte, e Deus determina para Moisés
que ele deve levar a seguinte palavra para o povo: assim falarás ao meu povo, eu tirei vocês do Egito, eu dei vitória a vocês, eu carreguei vocês com asas como de águia, eu vos cheguei a mim, eu tenho um plano de fazer vocês a minha propriedade peculiar, uma nação santa, sacerdotes para todas as nações. O que Deus está, meus irmãos, trabalhando com aquele povo? A gratidão do coração daquele povo. Nós não podemos, meus irmãos, nos reunirmos aqui domingo após domingo, semana após semana, se nós não temos esse princípio claro em nossos corações. Primeiro, que nós chegamos até aqui, vamos à presença de Deus através de Jesus. Mas em segundo lugar, eu vim até aqui, não por causa do pastor, ou do presbítero, ou da minha esposa, ou do meu filho, ou de quem quer que seja. Eu vim até aqui porque eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele ainda vai fazer na minha vida. Eu sou grato a Deus pelos seus planos. Eu sou grato a Deus pelos seus propósitos. Eu sou grato a Deus pela libertação, pela redenção, pela remissão dos meus pecados. É o princípio da gratidão. Aquele povo não tinha condições de estar na presença de Deus se eles não parassem para refletir um pouco o quanto Deus já havia feito na vida deles. Por isso que o Senhor está chamando Moisés e dizendo: Moisés, desce lá para o povo e fala para eles que quem está falando aqui, quem está prestes a revelar-se de forma audível, de forma gloriosa para esse povo, é aquele Deus que já provou que os ama, porque tirou eles da escravidão do Egito, porque agiu com mão forte, porque carregou esse povo como uma águia carrega os seus filhotes nas asas, e vos cheguei a mim. Eu vejo aqui, meus irmãos, pelo menos duas coisas pelas quais nós devemos ser gratos. Primeiro, por aquilo que Deus fez. O que Deus fez? É muito interessante que ele diz assim para Moisés: falarás à casa de Jacó e aos filhos de Israel. E eu li um comentário de um bispo chamado Patrick, que viveu lá no século 16, 17. E ele diz o seguinte: que não é por acaso que Deus está revelando a Moisés: fala à casa de Jacó e aos filhos de Israel. Não é por acaso. Nada na Bíblia é por acaso. Quando Deus está dizendo para Moisés: fala para esse povo, fala à casa de Jacó e aos filhos de Israel, Deus está trazendo à memória daquele povo a figura do patriarca Jacó, daquele que Deus escolheu para fazer dele essa nação. O que Deus está dizendo quando ele diz assim: fala à casa de Jacó, é trazendo à memória deles Jacó, quando partiu, pobre, humilde, quebrantado, perseguido pelo seu irmão, sem nada, e vai ser enganado pela sua própria família. Mas quando ele diz assim: falarás aos filhos de Israel, ele está lembrando para aquele povo: assim como eu fiz com Jacó, quando ele saiu daqui humilde, pobre, abatido, mas quando ele volta como Israel, ele volta com os despojos, ele volta rico, ele volta com a vida transformada. E o Senhor tem um encontro com ele naquela noite, você sabe muito bem. E ali o Senhor transforma a vida dele, e o Senhor muda o nome dele. Como é seu nome? É Jacó, trapaceiro, ladrão, miserável. Não te chamarás mais Jacó, mas te chamarás Israel. Deus está, através de Moisés, trazendo a memória daquele povo e dizendo: olha, vocês foram para o Egito, um povinho, vocês foram para lá, pobres, por causa de uma fome, mas vocês estão voltando
como filhos de Israel. Vocês estão voltando abençoados. Vocês estão voltando com despojos. Vocês estão voltando com vitória sobre seus inimigos. Vocês estão voltando de forma diferente. Segunda coisa que o texto nos mostra, meus irmãos, é que o Senhor diz que Ele foi quem deu vitória àquele povo, que destruiu os seus inimigos, os egípcios, e que tirou esse povo do Egito. Em outras palavras, nós devemos ser gratos por causa dessa libertação, dessa redenção, desse escape. Todos nós já fomos escravizados do pecado, do diabo, mas Deus nos libertou. Deus nos tirou com mão forte lá do mundo, lá do Egito, e Deus trouxe a cada um de nós. Mas o texto não para aí. O texto diz, aqui quem fala, você vai falar à casa de Jacó, aos filhos de Israel, que eu fui que dei vitória a vocês, mas diga para eles que é aquele que conduziu a cada um de vocês como uma águia nas asas. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que imagem que Deus está trazendo para aquele povo. Dizem os especialistas que a águia é uma das únicas aves que conduz os seus filhotes nas asas. Todas as outras pega com a garra. A águia, quando ela tira o filhote do ninho, e ela vai dar aquela disciplina de maturidade para eles, vai fazer eles voarem, ela joga o filhote, e quando ele não consegue voar, ela dá um voo e leva eles sobre as suas asas. Deus está dizendo, eu fiz isso com vocês. O Egito, meus irmãos, foi o ninho. O Egito foi o momento que Deus utilizou para que aquele povo pudesse crescer, desenvolver. Ali aquele povo se multiplicou. Mas o problema é que, como filhotes de águias, aquele povo ficou acomodado no ninho. Aquele povo, mesmo com todo o sofrimento, com todo o castigo que o faraó trazia sobre eles, aquele povo queria ficar no Egito só por causa dos pepinos, das cebolas, da comida. Vai gostar de cebola assim lá onde, meu Deus? Deus disse, vocês estavam acomodados, e como uma águia, eu fui lá e tirei vocês. Sabe para quê? Para que vocês crescessem em maturidade. Vocês devem ser gratos. Ah, querido, nós devemos chegar aqui no domingo à noite com o pé direito, com o rosto feliz. Nós devemos chegar aqui para louvar o Senhor, para engrandecer o Senhor, porque Ele não só nos libertou, mas Ele nos carrega em seus braços, Ele nos carrega sobre as suas asas, Ele nos tira do ninho que estava nos fazendo mal, para nos fazer crescer em maturidade. Mas não só isso. Sabe por que você tem que ser grato? Ele diz assim, e vos cheguei a mim. Você acha que está por acaso isso aí? Porque Deus podia ter libertado o povo do Egito, Deus podia ter agido como uma águia e deixado o povo para lá. Mas Ele diz, eu não fiz isso. Eu peguei vocês, tirei do Egito, trabalhei com vocês como uma águia com os seus filhotes, e isso para que vocês cheguem a mim. Ah, querido, se você entendesse a insistência que nós temos para que você venha para o culto de doutrina, para que você venha para a reunião de oração, para a escola bíblica dominical, para o culto de domingo à noite, porque Deus quer que você se achegue mais a Ele. Não é para dar número, não é para dar ibope, mas a gente vem aqui porque esse Deus maravilhoso quer ter um encontro conosco, quer que você se chegue a Ele, caminhe com Ele. Então nós somos gratos por aquilo que Deus fez. Mas o texto diz, versículos 6 e 7, para a gente caminhar para o terceiro ponto. O texto diz que nós devemos ser gratos por aquilo que Deus tem planejado para nós. Olha o que ele diz. Versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança,
Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. Deus não só está levando o povo a ser grato por aquilo que Ele fez na vida deles, mas por aquilo que Ele tem planejado para eles. Olha, se vocês, nesse ajuntamento solene, fizerem um compromisso de cumprir a minha palavra, fizerem uma aliança comigo, eu vou tornar vocês a minha propriedade peculiar. Eu vou tornar vocês uma nação santa, um povo separado. Não é que eu precise fazer isso, não. Toda a terra é minha. Todos os povos são meus. Tudo que existe é meu. Mas eu estou fazendo isso para vocês por amor. Eu quero fazer uma aliança com vocês, Israel, para que vocês sejam reino de sacerdotes. Para que vocês sejam esse povo que traz os outros povos, as outras nações até mim. Para que vocês me representem. Para que vocês sejam esse povo que vai levar o meu nome para outros povos. Deus tem um plano maravilhoso na minha e na tua vida, querido. Deus tem um projeto maravilhoso. Esse povo aqui morreu com a promessa, mas nós já temos essa promessa. O apóstolo Pedro, ele vai utilizar essa palavra aqui como já cumprida em Cristo Jesus. Ele vai dizer que a igreja do Senhor, eu e você, somos a nação santa, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Você e eu somos propriedade de Deus. É um plano tremendo, maravilhoso. Então você tem que ser grato. Você tem que ser grato. Quando você vier aqui louvar, quando você se levantar para cantar um cântico, quando você vem aqui pregar a palavra, quando você vem deixar o seu dízimo, o que deve estar no seu coração, não é que o pastor veja, não é que o irmão que está do lado veja, não é que agrade a sua esposa ou seu esposo, não, você tem que vir aqui e cumprir essas obrigações, porque o seu coração está cheio de gratidão, o seu coração está regozijando pelos livramentos, pelas bênçãos, pelos projetos, pela mão de Deus estendida na tua vida. É isso que tem que mover, querido. Meus irmãos, se nós entendermos esses princípios, o nosso culto vai ser um culto de fogo. Eu não estou dizendo um culto pentecostal, não. Estou dizendo um culto de fogo. Um culto onde o povo treme, o povo chora, o povo se quebranta, o povo se humilha na presença de Deus. Não é clichê, não é maquiagem, não é coisa inventada, não é emocionalismo. É coração quebrantado, contrito, grato, na presença de Deus. Eu não consigo entender um coração que é grato, um coração que está cheio de Deus, que na hora do louvor fica com a boca fechada. Eu não consigo entender. Porque quando nós estamos gratos a Deus por aquilo que Ele fez e faz, nós abrimos a nossa boca, nós rasgamos a nossa boca, louvando, exaltando a Deus. Porque quando o nosso time faz um gol, a gente grita, pula. E Deus, todos os dias, tem estendido a mão sobre a minha e a sua vida. E a gente fica muitas vezes calado. Mas em terceiro e último lugar, há um terceiro princípio. Versículo 7 e 8. E nós terminamos. Diz assim: Veio Moisés, chamou os anciãos do povo, e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Terceiro princípio. Primeiro, só pode existir um ajuntamento solene na presença de Deus com um mediador, Cristo Jesus. Segundo, é preciso que o nosso coração esteja grato pelo que Deus fez, pelo que Ele faz, pelo que Ele tem projetado para a nossa vida. Mas em terceiro lugar, só pode existir um ajuntamento solene na presença de Deus. E ele só é ratificado se ele tiver a revelação absoluta da palavra de Deus. Diz o texto
que Moisés desceu, convocou os líderes, os anciãos, convocou o povo. E que coisa maravilhosa, meus irmãos. Diz o texto que Moisés expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Esse povo não se ajuntou, meus irmãos, para ouvir qualquer coisa. Esse povo não estava reunido ali para ouvir contos, filosofias humanas. Esse povo não estava reunido ali por causa da figura de um pregador famoso. Não. Esse povo estava reunido ali para ouvir a lei de Deus, a aliança do Senhor. E Moisés recebe essa palavra de Deus e desce como um pregador para aquele povo e expõe todas as palavras do Senhor para aquele povo. Todas. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Tenha cuidado quando você vê um ajuntamento onde a palavra de Deus não tem prioridade. Tenha cuidado. E aqui eu faço uma observação para as nossas sociedades internas. Vamos dar mais tempo à palavra. A gente tem muita social. A gente tem muita conversa. Muito riso. Muita brincadeira. E às vezes convida alguém para pregar e diz para a pessoa: olha, a gente excedeu um pouquinho no tempo aí, fala só 5 minutos. Como que dizendo assim, isso aí é uma besteira aqui, só para cumprir o protocolo. Há poucos dias eu fui pregar numa igreja nossa aqui próximo, e o camarada tinha me convidado para fazer a exposição de um texto bíblico. E eu disse: quanto tempo é, meu irmão, que o irmão vai me dar? Só olha, o senhor vai ter 50 minutos. Eu disse: tá bom. Quando eu cheguei lá, era louvor para cá, louvor para acolá, apresenta fulano, apresenta cicano. Fulano de tal, eu esqueci de chamar fulano para cantar. E se não colocar para cantar, o pastor vai apanhar depois do culto. Porque a irmãzinha não foi lá na frente fazer a apresentação dela. Não tinha nada para Jesus, que se tivesse para Jesus, ela podia louvar outro dia ou louvar no meio do povo. É a apresentação. E aí eu vi quando o irmão veio em direção a mim, eu disse: ele vem pedir para diminuir o sermão. Aí ele disse assim: pastor, o senhor poderia pregar 15 minutos? Porque o tempo já está corrido, o povo já está cansado. Eu disse: meu irmão, eu posso. Agora eu não vou falar no texto que eu ia falar. Eu vou trazer uma meditação para os irmãos. Mas eu vou dizer para os irmãos que eu tinha preparado um sermão para tanto tempo. Não, pastor, entenda. O irmão ficou meio constrangido. E eu fui, quando ele me entregou o microfone, disse: meus irmãos, eu queria dizer para vocês que eu vou falar 15 minutos. Eu quero ser obediente à regra que me foi dada. Mas eu havia pensado em falar no texto tal, de expormos o texto. E em 15 minutos não dá para você expor um texto. Mas eu espero que Deus nos agracie. Qual é a prioridade do culto, meus irmãos? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Qual é a prioridade no ajuntamento solene que nós estamos vendo aqui? Não são nem os cânticos. Não é outra coisa. É a palavra de Deus. Agora, a palavra de Deus que está sendo ministrada com fidelidade. Moisés não está escondendo nada. Moisés não está fazendo um arrumadinho para agradar o povo. Moisés, tudo que Deus fala, ele vem e expõe para o povo. Por isso que a pregação ela deve ser expositiva. É a sequência, é a palavra de Deus, é o texto, não sou eu, é o texto. E Calvino dizia que quando o texto bíblico está sendo pregado com fidelidade, interpretado de forma correta, é Deus falando com o seu povo. É Deus dirigindo o seu povo. É Deus falando com esse povo. O pastor Hernandes disse que foi pregar numa igreja e aconteceu a mesma coisa que aconteceu comigo. Quando passaram a palavra para ele, já era mais de 9h30.
E ele disse que, meus irmãos, o tempo que me deram foi tão curto que só vai dar para ler o texto. Outro dia eu venho para ministrar a mensagem. Mas hoje vamos ler o texto, um salmo, vamos orar e vamos para as nossas casas. Dói, meus irmãos. Nós vemos os grandes ajuntamentos. Nós vemos esse show gospel. E presta atenção, eu faço um desafio a você. Preste atenção no show gospel. Na hora que a turma está pulando, na hora que os artistas estão tocando lá aqueles hinos, aquelas músicas, é uma intimidade tremenda com Deus, o fogo cai, é choro, é ministração, é isso, é aquilo outro, e é uma coisa maravilhosa. A turma pula, tira a camisa, faz isso, faz aquilo. Diz assim, agora o pastor fulano vai dar uma mensagem de 10 minutos. Os mesmos que estavam pulando e alegre começam a sair. Vai saindo um pouquinho, vai saindo um pouquinho, vai saindo, até que a banda volta a tocar. E isso pode ser qualquer ajuntamento, mas não ajuntamento na presença de Deus. Porque o ajuntamento na presença de Deus, ele tem como prioridade a palavra. Moisés expôs. Querida, a igreja precisa de exposição da palavra de Deus. A igreja não precisa da voz do pastor. A igreja não precisa de conhecimento de homens. A igreja precisa ouvir a palavra de Deus. E o pastor deve expor toda a palavra. Essa é a sua tarefa. Qual era a tarefa de Moisés? Ser fiel ao que Deus estava mandando. Moisés, você vai dizer assim para o povo. Moisés desce, olha, o Senhor falou assim. O Senhor disse que é para colocar limite. O Senhor disse que não toque. O Senhor disse que é para lavar as vestes. O Senhor disse que não toque mulher. O Senhor disse, o Senhor disse, o Senhor disse. Essa é a função do pregador. Assim diz o Senhor, a palavra de Deus. Mas eu vejo nesse texto qual deve ser a sua condição enquanto ouvinte da palavra de Deus. O texto diz que há unânime, aquele povo disse assim: tudo que o Senhor falou, faremos. Meus irmãos, nós vivemos uma crise nas igrejas evangélicas. Por um lado, nós temos pastores infiéis, que não prega a palavra, que prega suas ideias, que prega as doutrinas, os dogmas da sua denominação, que prega qualquer coisa, prega o último livro que leu. Mas por outro lado, nós temos igrejas que não estão nem aí com a palavra. Pelo contrário, querem show, querem testemunhos, querem isso ou aquilo outro, menos a palavra. Há poucos dias um colega pastor disse para mim, olha, lá na minha igreja o sermão agora é 15 minutos e eu estou pensando em baixar para 10. Porque o homem pós-moderno, ele não aguenta um sermão de 50 minutos. A Coca-Cola leva 30 segundos para transmitir uma mensagem num comercial. Por que eu vou precisar de 1 hora? Aí eu disse, meu irmão, a Coca-Cola é um produto. Quando nós subimos o púlpito, nós falamos sobre o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu não creio, irmãos, que alguém em 10 minutos possa pregar, de fato, uma mensagem expositiva para a igreja. Eu não creio nisso. Mas é preciso que a igreja cobre. É preciso que a igreja tenha disposição. É preciso que a igreja tenha essa postura que o povo de Israel está tendo. Tudo que o Senhor falou, faremos. Guarde isso, querido, em nome de Jesus. Primeiro princípio, a mediação. Segundo princípio, a gratidão. Terceiro princípio, a revelação absoluta da palavra de Deus. O púlpito não é para testemunho. Testemunho você pode dar qualquer dia. O púlpito é para pregação da palavra. O púlpito não é para transmitir filosofia humana. O púlpito é para a exposição da palavra. É para o pastor dizer, assim diz o Senhor. Tem muita gente pegando o púlpito no domingo à noite e botando alguém para dar o testemunho. Aí ele chega lá e diz, eu fui ladrão, fui estuprador, fui isso, fui maconheiro, fui não sei o que, só jogando lixo para a igreja. E o povo vai sair dali naquela noite, não com a palavra de Deus, mas com o lixo do mundo. O púlpito é para expor a palavra de Deus. Eu espero em Deus, querido, que essa série dos 10 mandamentos,
Em especial, esse primeiro momento que nós estamos considerando, montando a plataforma para os 10 mandamentos. Que Deus possa estar trabalhando a minha vida e a sua. Que a Igreja Presbiteriana do Pirangi tem ajuntamento. Tem um ajuntamento, mas um ajuntamento solene na presença de Deus. Com mediador, com gratidão, com a palavra sendo pregada. E eu espero em Deus e conto com as suas orações e com a sua postura, de que enquanto eu for pastor nessa igreja, a prioridade seja a palavra, a pregação. Vamos ficar de pé para orarmos ao Senhor? Enquanto você ora, eu pediria o grupo de louvor para cantarmos um cântico, nos preparando para a ceia, e você vai orando, agradecendo o Senhor pela palavra e pedindo a Ele para aplicar essa palavra ao seu coração. O grupo de louvor, vamos louvar o Senhor com um cântico. Enquanto isso, os irmãos vão orando, vão pedindo ao Senhor: Senhor, abençoa a nossa vida. Senhor, aplique essa palavra. Não deixa que essa palavra caia por terra. Faz com que essa palavra, Senhor, ela produza fruto no meu coração. Em nome de Jesus, vamos louvar o Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Senhor, nós te louvamos, meu Deus, por essa palavra, meu Pai, maravilhosa que acabamos de receber de ti, meu Deus. Nos ensina, Senhor, a ter um coração grato, meu Pai. Nos ensina, Senhor, a vivermos alegre
quer na abundância, Senhor, quer na escassez, meu Pai, quer, Senhor, na facilidade, na dificuldade, meu Deus. Nos ensina a te louvar, meu Pai, assim como os apóstolos te louvavam mesmo presos, Senhor, dentro das prisões, meu Deus, porque entendiam que independente do contexto social, material, político, físico, eles entendiam, meu Deus, que o coração deles deveria ser grato, especialmente pela salvação em Cristo Jesus, meu Pai. Inunda, Senhor, o nosso ser, meu Deus, deste princípio maravilhoso, meu Pai. Nos ensina, Senhor, a entender, meu Pai, que o fato de virmos à Tua Santa Casa, Senhor, não é para vermos uma exposição bonita, Senhor, uma exposição bela, meu Pai, ou para darmos justificativas, Senhor, uns aos outros, meu Deus, mas é porque existe um mediador entre nós e Deus, que é Cristo Jesus, meu Pai, que morreu na cruz do Calvário, dando a sua própria vida, expressando o Teu maravilhoso amor, expressando a Tua graça e misericórdia sobre nós, meu Deus. E se aqui estamos, Senhor, e se podemos chegar até Ti, é exclusivamente por causa deste mediador, meu Pai. Nos dê, Senhor, a convicção, nos dê, Senhor, a visão de olharmos somente para este autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, meu Pai. E nos dê, Senhor, a percepção de não simplesmente acumularmos conhecimento da revelação da Tua Santa Palavra, meu Pai, mas especialmente, Senhor, de aplicarmos esta palavra em nossos corações, meu Deus, de termos, Senhor, um confronto, Senhor, diário a cada vez que lemos e que ouvimos esta palavra, Senhor, para cada vez mais vivermos para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Nos constranja, Senhor, para que possamos, Senhor, ao ouvir a Tua santa palavra, não sairmos daqui da mesma forma, não começarmos a semana da mesma forma, meu Deus, mas começarmos uma semana mais santa, mais santificada diante da Tua presença, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Que estes princípios da gratidão, da mediação, Senhor, e da Tua revelação possam inundar as nossas mentes e corações, e que possamos sair daqui diferentes, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Nos abençoe agora neste momento que iremos, meu Pai, cear, onde reconhecemos através deste momento, Senhor, desse sacramento, meu Pai, que Tu é um Deus, Senhor, que morreu, mas que ressuscitou, e que está, Senhor, conosco para o século dos séculos, Senhor. Tira, Senhor, cada um desses elementos da sua composição normal e nos alimente espiritualmente, e que possamos, Senhor, relembrar não somente, Senhor, de forma histórica ou de forma teológica este momento, mas que possamos relembrar com gratidão, com emoção, com amor, aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, Senhor. É assim que nós te oramos em Cristo Jesus. Amém, Senhor.